Saldo a todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, vou ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 26. Ninguém sabe o dia e a hora, mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Para a glória de Deus. Vou repetir aqui de novo. Ninguém sabe o dia e a hora. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E o versículo 36. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai que está no céu, né? Para a glória de Deus. Aqui está falando a palavra de Deus, que é a Bíblia aberta. É a boca de Deus falando ao meu coração e a você que está aí do outro lado. A volta de Jesus. A vinda de Jesus. Que ele está falando aqui. Que ninguém, nem os anjos, somente Deus, ele sabe quando Jesus voltará. E é claro que Jesus está voltando. Mas diante, às vezes, de tanta polêmica, de tanta coisa, revelações, que a palavra de Deus, só em si, ela já é revelada. Tem muitos que não tem tempo para ler uma Bíblia, a correria do dia a dia. E a vinda de Jesus é bênçãos do céu. Ele virá com poder, grande glória. Assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda de Jesus. Só que devemos aguardar com alegria, com paz, com segurança, com pensamentos bons e positivos, porque a vinda de Jesus não é temor, é bênção e alegria, para a glória de Deus. Então ninguém sabe. Aqui está falando claramente o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 36. Ninguém sabe o dia e a hora, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai, que está no céu. Deus, unicamente Deus, Ele, para a glória de Deus, Ele sabe a volta do Senhor Jesus. Só Ele. Então, a volta de Jesus, do Rei dos Reis, é bênção de Deus, é paz, é alegria para todos aqueles que estão firmes na palavra do Senhor, né? Como está falando aqui, para a glória de Deus. E o filho pródigo, Evangelho de Lucas, capítulo 15 e o versículo 11. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e um mais moço lhe disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles, para ele, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo insolutamente. E havendo ele já gasto tudo,
houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se aos seus pés e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traz depressa a melhor roupa e veste, pondo-lhe o anel na mão e a alparca nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o. E então comamos e alegramos, porque este é meu filho. Estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai, matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, para a glória de Deus, né? Aqui é a passagem bíblica de dois irmãos, dois filhos. Ele se sentia em casa, mas não estava se sentindo feliz ao lado do pai, né? Faltava algo nele que ele queria buscar fora, né? Como às vezes acontece, né? Algumas vezes nos dias atuais. E esse filho, ele disse: Pai, dá-me a parte da minha herança que me cabe. Mas o pai, com o coração triste, abatido, né, angustiado, fez a vontade dele. Deixou ele livremente seguir o caminho dele, lhe dando aquela fortuna. E quando ele chegou naquela cidade, se divertia, gastava o dinheiro, né, em todas as coisas, em festas, né, bebedeiras e tudo mais. Depois ele se deu conta que já estava, né, o dinheiro no final. E de repente veio uma grande fome naquela cidade. E ele se viu sem amigos, porque quando você tem muito, aparecem muitos, né, amigo está lá do seu lado, mas quando você está pela fé, né, muitos caem fora. Ele deixa. Mas Deus, Ele nunca rejeita os seus filhos nem suas filhas. Está sempre conosco. E ele se sentiu completamente sozinho, numa terra distante, deserta, com falta de tudo, de amigos, de tudo, de comida. E ele, o único emprego que ele arranjou foi para dar comida aos porcos, com alguém ainda que Deus não é para ele. Mas ele, tanta fome, que ele desejava comer aqueles restos, né, do porco. Ele disse:
Quando ele tornou a si, voltou a si, ele disse: na casa de meu pai tem tanto pão, os empregados ganham melhor do que eu como filho comendo isto, né? E Deus, ele tem os seus filhos pródigos, né, por aí. Ele sabe quem são. Filhos que deixaram a casa de seu pai, né, muitas vezes por ouvir palavras negativas, palavras que falaram que Deus fazia e não aconteceu. Mas Deus, quando ele promete, ele cumpre. Como está escrito aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, porque Deus, ele é que nos dá força, que nos fortalece no dia a dia, que nos levanta, que nos dá, que respira. E esse filho, ele tornou assim, voltou assim. Disse: vou voltar à casa do meu pai. E disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como dos seus empregados. Mas quando o pai avistou aquele filho, ele correu, se lançou, o filho correu, se lançou aos seus pés e disse: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Mas o pai, com tanta alegria e esperança, de fé, de ver aquele filho voltar, ele o abraçou, o beijou e disse: trazei a melhor roupa para ele. Trazei um anel e colocou no dedo dele e alparcas. Tudo novo para a glória de Deus. E Deus não é diferente. Ele ama todos de maneira extraordinária. Todos os seus filhos e filhas que ele conhece e sabe que Deus conhece a vida de cada um de nós. Nada passa despercebidos aos olhos de Deus. Ele sabe de todas as coisas, como está escrito no Salmo capítulo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o meu andar, o meu deitar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos, sem que haja uma palavra sequer na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. Então Deus, ele conhece seus filhos e filhas que estão aqui nessa terra, para a glória de Deus. E tudo é no tempo dele. Você que está aí do outro lado, achando que é o fim, nada. Para Deus não existe o fim. Para Deus sempre é o começo. Então é só você voltar-se para esse Deus maravilhoso. E como eu faço para voltar para Deus? É simples. É só olhar para os céus maravilhosos que Deus fez, que estendeu os céus, fez cortina para o sol, para todos nós, para a glória de Deus, e pedir perdão a Deus dos pecados, simplesmente. Como está na Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, para a glória de Deus, do Altíssimo Deus, né? E aquele pai alegrou-se com a volta do seu filho, que estava perdido e foi achado. Jesus, quando ele deu a vida dele na cruz do Calvário, foi por todos nós, por todos, para a glória de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos e colocou roupas novas, um anel no dedo, sandálias novas, ainda mandou matar um bezerro cevado, um touro, né? Cevado para aquele filho, fazer festa de tanta alegria de ter voltado para a casa do pai. E o irmão que estava no campo ouvindo aquelas músicas, aquelas danças todas, quando chegou o empregado, disse ele: o que é isso? Ele disse: o irmão que voltou, que desperdiçou a fortuna do seu pai, voltou, daí ele recebeu com alegria e festa. E ele foi falar com o pai, e disse: pai, tantos anos que eu estou contigo, e tu não me dá nem um cabrito para festejar com meus amigos. E o pai disse: meu filho,
Tu sempre está comigo. O que é meu é teu, para a glória de Deus. Ele está com o Pai todos os dias, todos os tempos. Então, você é filho de Deus, filha de Deus. Nós somos herdeiros de Cristo. E Jesus, Deus, esse Deus maravilhoso, Ele está de braços abertos, de mãos estendidas, para te levantar de qualquer que seja a situação, para a glória de Deus, porque Ele é Deus que salva, que cura, que liberta. É por isso que você tem que estar firme, é na palavra de Deus. Lê a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse o quê? Crê na verdade. E a verdade vos libertará. E aqui em Atos, capítulo 1, e o versículo 10, para a glória de Deus. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de brancos, os quais lhe disseram: homens Galileu, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, adivinhe, assim como foi para o céu, ele voltará, para a glória de Deus. Mas ninguém sabe o dia e a hora, porque quem sabe verdadeiramente de todas as coisas na nossa vida é Deus. Ele que sabe de todas as coisas, como está escrito no Salmo capítulo 24, para a glória de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus sabe de todas as coisas. A volta de Jesus é bênção, é alegria, é poder de Deus. E ele diz que ninguém sabe, só ele sabe a volta dele, quando ele voltará, para a glória de Deus. Ele é que está no controle de todas as coisas, para a glória de Deus, porque o amanhã pertence a Deus. E você tem que estar firme nesta palavra de Deus, que é a rocha. Jesus, ele é a rocha, ele é o alicerce, ele é quem nos fortalece, é quem me fortalece. Eu estou aqui neste momento, passando a palavra de Deus, essa palavra poderosa, é porque Ele está comigo, verdadeiramente. É Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece, é Ele que me levanta todas as manhãs, como está escrito no Salmo capítulo 3 e o versículo 5. Eu me deitei, dormi, acordei, porque Deus me sustentou. Ele é que me sustenta verdadeiramente. Cada parte do meu corpo, partículas do meu sangue, Deus é quem me sustenta. Cada passo que eu dou, é Ele que direciona os meus passos, porque Ele é o meu pastor, para a glória de Deus, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ele é Deus que nos guia verdadeiramente o pasto verdejante, Senhor dos senhores. E Ele está de braços abertos, com a mão estendida para levantar os seus filhos, abraçar e colocar vestes de louvor, em vez de pranto, em vez de vestes angustiadas. Então, para a glória de Deus, confie nesta palavra de Deus, que é a palavra que cura, que salva, que liberta, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer sabedoria? Peça a Deus. Fale com Ele. Clame a Ele. Ouça a voz de Jesus de Nazaré. A mesma voz que Bartimeu, quando Jesus ia passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus
parou para ouvir a voz dele. E esse mesmo Jesus, de ontem, hoje, eternamente, e sempre será. Ele não muda. Passará céus e terras. Mas as palavras de Deus, essas, não hão de passar jamais. Porque Ele é Deus. Como está escrito no Salmo capítulo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de geração em geração, Tu és Deus. E é Ele que está conosco todos os momentos da nossa vida. Não te deixes jamais, não te abandona jamais, não te critica jamais. Ele ama você do jeitinho que você é. Jamais esqueça disso. Não importa os outros. O que importa é Deus e você. E confie nas palavras de Deus, que Deus ele te aceita como você é. Quando ele diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa Jesus carregar você pela mão, deixa Jesus deitar e dormir, levantar com você para a glória de Deus, porque Ele é Deus para nos sustentar, para nos guiar por pastos verdejantes. E que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde hoje para todo sempre. Amém.